Seção 5 do Tribunal Superior do Trabalho, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos Juízes do Trabalho. Artigo 111. São órgãos da Justiça do Trabalho. Inciso 1º. O Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 2º. Os Tribunais Regionais do Trabalho. Inciso 3º. Juízes do Trabalho. Artigo 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 ministros escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, inciso 1º, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Inciso 2º. Os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Parágrafo 1º. A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 2º. Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho, inciso 1º, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. Inciso 2º. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante. Parágrafo 3º. Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Artigo 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-las aos juízes de direito com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Artigo 113. A lei disporá sobre a constituição, investidura, jurisdição, competência, garantias e condições de exercício dos órgãos da Justiça do Trabalho. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 1º, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2º. As ações que envolvam exercício do direito de greve. Inciso 3º. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Inciso 4º. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Inciso 5º. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º. Inciso 6º. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Inciso 7º.
as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Inciso 8º, a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1º-A e inciso 2º e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. Inciso 9º, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho na forma da lei. Parágrafo 1º. Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. Parágrafo 2º. Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Parágrafo 3º. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Artigo 115. Os tribunais regionais do trabalho compõem-se de, no mínimo, 7 juízes, recrutados, quando possível, na respectiva região e nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 70 anos de idade, sendo, inciso 1º, 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Inciso 2º, os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por antiguidade e merecimento, alternadamente. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais do trabalho instalarão a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Parágrafo 2º. Os tribunais regionais do trabalho poderão funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Artigo 116. Nas varas do trabalho, a jurisdição será exercida por um juiz singular. Seção 6 dos Tribunais e Juízes Eleitorais. Artigo 118. São órgãos da Justiça Eleitoral. Inciso 1º, o Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 2º, os Tribunais Regionais Eleitorais. Inciso 3º, os Juízes Eleitorais. Inciso 4º, as Juntas Eleitorais. Artigo 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no mínimo, de 7 membros, escolhidos, inciso 1º, mediante eleição pelo voto secreto, alínea A, 3 juízes dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal, alínea B, 2 juízes dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Inciso 2º, por nomeação do Presidente da República, 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral
elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal e o corregedor eleitoral dentre os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Artigo 120. Haverá um tribunal regional eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão, inciso 1º, mediante eleição pelo voto secreto, alínea A, de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, alínea B, de 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Inciso 2º, de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal respectivo. Inciso 3º, por nomeação pelo Presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. O Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e o vice-presidente dentre os desembargadores. Artigo 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Parágrafo 1º. Os membros dos tribunais, os juízes de direito e os integrantes das juntas eleitorais, no exercício de suas funções e no que lhes for aplicável, gozarão de plenas garantias e serão inamovíveis. Parágrafo 2º. Os juízes dos tribunais eleitorais, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos, no mínimo, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Parágrafo 3º. São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de habeas corpus ou mandado de segurança. Parágrafo 4º. Das decisões dos tribunais regionais eleitorais, somente caberá recurso quando, inciso 1º, forem proferidas contra a disposição expressa desta Constituição ou de lei, inciso 2º, ocorrer divergência na interpretação de lei entre 2 ou mais tribunais eleitorais, inciso 3º, versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais, inciso 4º, anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais. Inciso 5º, denegarem habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção. Seção 7 dos Tribunais e Juízes Militares. Artigo 122. São órgãos da Justiça Militar. Inciso 1º. O Superior Tribunal Militar. Inciso 2º. Os tribunais e juízes militares instituídos por lei. Artigo 123. O Superior Tribunal Militar compor-se-á de 15 ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo 3 dentre oficiais generais da Marinha,
4 dentre oficiais generais do Exército, 3 dentre oficiais generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira, e 5 dentre civis. Parágrafo único. Os ministros civis serão escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, sendo, inciso 1º, 3 dentre advogados de notório saber jurídico e reputação e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. E, inciso 2º, 2 por escolha paritária dentre juízes, auditores e membros do Ministério Público da Justiça Militar. Artigo 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Seção 8. Dos tribunais e juízes dos Estados. Artigo 125. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Federal, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Parágrafo 3º. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. Parágrafo 4º. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Parágrafo 5º. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Parágrafo 6º. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Parágrafo 7º. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Artigo 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá
a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo único. Sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.